alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda, estaremos juntos hoje na nossa aula de número 57 de Geografia do segundo ano. Vamos lá? Características dos espaços de vivência é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivo, então, identificar e comparar imagens ou fotos de locais de vivência a partir de quê? Das visões oblíqua, vertical e horizontal. Então, lembre, vertical é o quê? Quando nós estamos de pé. Horizontal, né? É quando nós estamos deitados. Ou você imagina assim, ó. Então, ó, quando eu olho para o horizonte, ok? E a minha visão oblíqua, lembra? Que é quando eu tenho a visão de frente e de cima, certo? E para nossa atividade, o que você vai precisar? Do seu caderno de geografia, lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. Lembrando que para os desenhos, né, para as criações de vocês aí, você pode estar usando sim uma folha de sulfite, mas só não esqueça de no final o quê? Colar e anexar no seu caderno. Combinado? Então já separa tudo aí, já deixa tudo preparado para que assim que acabar a sua videoaula, você já mãos à obra, ok? Então vejam só, espaços de vivências. O que será que é isso? Esses espaços de vivências? Muito bem, para quem respondeu que são o quê? Os locais aonde eu vivo, né? Onde eu frequento, onde é mais o quê? Frequentado por nós. Por exemplo, olha só, o que dá para observar nessa imagem? O que nós temos aqui? Uma sala de aula, muito bem, né? A professora, os alunos, as cadeiras, as carteiras, certo? E que local era esse então? Uma sala de aula de uma escola, né? E quais os elementos, então, na imagem nos dão pistas para a gente chegar a essa conclusão? Então, quais os elementos? Eu poderia falar que é a sala de uma casa? Ou que é, não sei, qualquer outro ambiente? Pensa aí, uma garagem? Não, né? Por quê? Porque dá para observar que é uma sala de aula, certo? E quais os elementos que indicam, então, que é uma sala de aula? Muito bem, o quadro lá no fundo, né? As mesas, né? As carteiras, as cadeiras, os próprios o quê? Alunos, que mais? A professora, né? Então, observando essa imagem, né? O espaço ali que eu tenho tá o quê? Tá bem nítido, me mostrando que é uma sala de aula, ok? E aqui agora, então observe, quais as diferenças que vocês observam então nessas duas imagens? Quais são as diferenças? Parou para pensar? Conseguiu identificar? Então, ambas das duas, sabe o que são? Escolas. Então, aqui é o prédio de uma escola e aqui é o prédio de outra, né? Aqui, ó, o pátio de cada uma das escolas. Isso mesmo. Então, as duas são escolas. Então, comparando as duas imagens apresentadas ali, o que percebemos de diferente e de semelhança? O que tem de diferente? As construções, né, são o quê? São diferentes umas das outras. A única semelhança é que nós temos o quê? Alunos, né, uma professora, nas duas imagens, certo? Porém, né, o que mais tem de diferença? Uniforme, né? Aqui, ó, eles usam uniforme, aqui nessa outra escola já não usam, certo? E mesmo sem saber o local exato de cada escola, podemos descobrir algo sobre o local onde elas estão?
que vocês acham? Então, vamos voltar de novo na imagem, né? Então, aqui, pelo formato da construção, a gente se tem o quê? Tem mais certeza de ser uma escola, né? Aqui, ó, já nessa outra, o que acontece? Já fica na dúvida, né? Poderia até ser uma casa, certo? E uma outra coisa, então, que dá pra gente observar, que aqui, né, é uma escola de um padrão, né, de um nível o quê? Mais alto, certo? E aqui é uma escola, né, mais carente, uma escola do interior, certo? E a última perguntinha ali, que elementos nas imagens nos dão pistas sobre a possível localização dessas escolas? Então, vamos voltar de novo, né? Foi o que a prof acabou de falar, né? Então, assim, ó, olhando para o lugar, né, que nem aqui, ó, no pátio dessa escola, tem o quê? Tem grama, né? Olhando para a imagem, a gente consegue observar que é o quê? Que é um lugar mais distante do centro, né? Que é um ambiente, como a prof falou, mais do interior, né? Um lugar talvez até, né, mais carente, certo? E aqui, então, pela estrutura, a gente já consegue ver o quê? Que possivelmente seja o quê? Uma escola do centro da cidade, uma escola mais localizada, certo? Conseguiram identificar as semelhanças e as diferenças? Muito bem. Então, características dos locais de vivência. Já parou para pensar? Então, também temos o quê? Características nos locais onde a gente vive, né? Por exemplo, nos bairros. Lembra que a gente já viu bem no comecinho do ano? Que existem o quê? Diferentes tipos de bairros, que os bairros, né, mudam. A gente tem o quê? Bairros industriais, bairros comerciais, bairros residenciais, onde tem mais residências. Então, tem lugares que tem o quê? Tem aqueles condomínios, né? Então, onde só tem casas, ou só prédios, ou só... Então, tudo isso são o quê? As características dos locais de vivência, né? Então, você vai num bairro, você vê como é que é aquele bairro, como que são as características daquele bairro. Mesma coisa quando vai em outro, mesma coisa quando vem para o centro da cidade. Então, cada localidade tem o quê? Tem as suas características, né? Então, ó, olha só. Então, observe aqui. Vamos lembrar o que nós já aprendemos. Então, aqui, ó, nós temos um bairro lá do Rio de Janeiro, certo? E aqui tem o quê? Tem várias casas. Então, aqui, essas são o quê? As características dessas casas, né? Ó, num morro, certo? Então, veja só a diferença. O que eu consigo observar? Aqui é a minha visão do quê? De frente das casas, né? Aqui eu já tenho o quê? Uma visão oblíqua. Eu consigo ver a lateral das casas, né? O telhado, aonde elas estão localizadas, né? Então, aqui, o que a gente tem? A gente pode observar as características do quê? Desse local de vivência, né? Onde tem várias casas, várias construções, uma pertinho da outra, né? Ó, já uma em cima da outra, né? Que é o quê? A característica desse bairro, né? De quem vive nele, ok? Então, na nossa aula de hoje, nós vimos o quê? As características dos espaços de vivência, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, só é voltar ao nosso vídeo e assistir novamente. Bons estudos e até a próxima aula!